transferência de patrimônio público para a iniciativa privada, as famosas privatizações. A capital paulista está passando por um processo assim, olha, tem o Mercadão de Santo Amaro, o Parque do Ibirapuera e o Estádio do Pacaembu. Ontem, a Justiça suspendeu a licitação do Pacaembu. A gente conversa agora por Skype com o Américo Sampaio, da Rede Nossa São Paulo, parceira de conteúdo aqui do Bom para Todos, para falar um pouquinho para explicar um pouquinho para a gente toda essa confusão que está acontecendo. Oi, Américo, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Explica pra gente então, ontem eles suspenderam a privatização, esse esquema que estava acontecendo com o estádio do Pacaembu, foi isso? A Justiça suspendeu o processo temporariamente, deu um prazo curto de cerca de 2 dias para a Prefeitura esclarecer alguns pontos, porque a organização de moradores ali da região do Morumbi estão questionando alguns elementos que parecem que não estão muito claros no texto do edital que levou a essa concessão. O ponto central aqui é entender o seguinte: a cidade de São Paulo, ela criou um novo projeto de cidade, que é um projeto onde o mercado, o setor privado, passa a fazer uma gestão dos serviços públicos com muito maior intensidade. Então a gente sabe que no campo da saúde, da assistência e da educação, a gente já tem organizações sociais fazendo boa parte da gestão das políticas públicas. Isso já é um pouco histórico na cidade de São Paulo, mas a novidade dos últimos 2 anos é que outros serviços passam a ser geridos diretos pelo mercado, por empresas privadas. Esse processo foi muito conturbado nos 2 primeiros anos e agora, de fato, começa a avançar o que aqui em São Paulo é chamado do Plano Municipal de Desestatização, ou seja, um conjunto de itens públicos que são transferidos para o setor privado para ter a sua gestão. E o que resta são incógnitas e dúvidas. O processo é muito complexo, é muito nebuloso. Então, só para dar uma pincelada geral, vou pegar os itens que estão mais avançados de todo esse pacote. Então, o Pacaembu, por exemplo, teve uma série de entraves com o Tribunal de Contas do município e com o governo do estado de São Paulo, porque uma parte ali do estádio é de responsabilidade do governo do estado. Esse edital veio a cabo na semana passada, os envelopes foram abertos, teve o vencedor. Esse vencedor vai pagar um valor de outorga, ou seja, vai transferir um valor para a prefeitura muito menor do que aquele que o ex-prefeito João Dória tinha anunciado. Então, assim, tem um prejuízo aí. O João Dória falou que ia ter uma arrecadação muito maior do que de fato teve, mas os moradores do Pacaembu entraram com alguns questionamentos e o Tribunal de Justiça pediu para suspender. Então, estamos nesse imbróglio. No que diz respeito ao Ibirapuera, também uma série de problemas com o Tribunal de Contas e também com o governo do estado. E aí agora foi liberado o processo, os envelopes devem ser abertos nas próximas semanas ou meses, mas aí tem uma questão também em relação à comunidade que utiliza o Parque do Ibirapuera e os moradores do entorno, que questionam também alguns elementos do texto do edital. Por exemplo, o edital não reconhece o Ibirapuera como sendo um espaço profícuo de áreas verdes, ele entende o Ibirapuera muito mais como um espaço de cultura e entretenimento. Então isso pode vir a ser um problema. Não fica claro no texto do edital também a questão relacionada à segurança. Então, quer dizer, você faz a concessão do Parque do Ibirapuera, a segurança é de responsabilidade da empresa que venceu o certame ou a Guarda Civil Metropolitana continua fazendo? A manutenção dos lagos. Então, assim, muito complexo, muito nebuloso o processo. E a mesma coisa acontece com relação ao Mercadão de Santo Amaro. Esse também passou por vários entraves. A primeira tentativa da prefeitura de fazer essa licitação deu na água, como nós chamamos, ou seja, não apareceu nenhum concorrente. A prefeitura reviu o modelo de concessão e aí agora teve uma empresa vencedora, um valor de outorga bastante alto, muito acima do que estava sendo esperado. No entanto, qual que é o problema aí? Que com certeza, na minha avaliação, pelo menos vai virar uma questão mais para frente. Os permissionários, ou seja, aquelas pessoas que pagam valor para a prefeitura para utilizar os boxes dentro do Mercadão para vender ali frutas, legumes, etc., esse valor é fixado nos termos do edital pelos próximos apenas 2 anos. Depois, sabe-se lá o que vai acontecer com isso. A empresa vencedora disse que tem uma diretriz de manter ali os mesmos comerciantes, etc, etc. Mas se eu falo que eu vou segurar o preço do aluguel dos boxes, dos permissionários, por apenas 2 anos, pode ser que daqui a 2 anos esses valores subam, fiquem muito caros, e aí quem lá está acostumado a trabalhar vai ter que sair e novos comerciantes vão entrar. Quer dizer,
é um processo sempre muito complexo. Acho que a questão não é meramente ideológica de ser contra ou a favor de concessões e privatizações. A questão é o que funciona para a cidade. Até agora, o que tem ficado evidente é que esse processo, pegando esses três ativos públicos que estão mais avançados no processo de desestatização, temos muitas dúvidas se vai funcionar. Então, no caso do Pacaembu, não sabemos como é que vai ficar. Junto do estádio do Pacaembu, você tem um parque esportivo atrás do Pacaembu, que, pelo que está sendo veiculado, pelo texto do edital, vai ter uma redução muito grande da utilização pública, ou seja, a piscina pode ser que seja cobrado, outro tipo de atividade esportiva pode ser que seja cobrado, então não funciona para a cidade. O Mercadão de Santo Amaro, a mesma coisa, você pode até segurar por 2 anos o preço que os permissionários pagam para a utilização dos boxes, mas depois de 2 anos pode ser que aquilo fique extremamente caro, você vai elitizar o Mercadão de Santo Amaro, e a mesma coisa relacionada ao Ibirapuera. Não se sabe, você tem todo esse mito que foi criado, que fazer concessão reduz o tamanho do Estado, desonera o Estado de determinadas obrigações, mas isso não é necessariamente verdade. A concessão do Ibirapuera pode ser que você passe a gestão do Ibirapuera para o setor privado, mas o gasto da prefeitura com a manutenção dos lagos, da guarda, da segurança, etc., continue vindo dos cofres públicos. Quer dizer, então é um conjunto de nebulosidades ainda, mas é importante destacar aqui para o nosso telespectador que esses são os 3 ativos públicos que estão mais avançados dentro desse pacote de desestatização, que é uma promessa de campanha desde a época, desde 2016, quando teve a campanha para a Prefeitura de São Paulo. Américo, especialmente em relação ao Ibirapuera e ao Pacaembu, parece que a população, os moradores dos arredores estão se posicionando agora em relação a alguns pontos do edital, dos editais, das licitações. Eles foram consultados, essas pessoas foram consultadas previamente sobre esse processo? Você teve os moradores tanto do Pacaembu quanto do Ibirapuera, desde o início do processo, eles já vêm se mobilizando, fazendo análises, etc. Teve um processo, sim, de audiências públicas para debater esses projetos. Agora, a gente sabe que a audiência pública não é o melhor modelo, né? Então, infelizmente, a audiência pública acaba sendo, infelizmente, um espaço muito mais para ratificar aquilo que a prefeitura quer do que propriamente um espaço de troca e de reivindicações da sociedade. Então, o espaço que teve foi o espaço das audiências públicas que a prefeitura fez, na Câmara Municipal também teve diálogos. Agora, pelo que está ficando evidente, tanto os moradores do Pacaembu quanto da região do Ibirapuera não estão se sentindo contemplados com aquilo que a prefeitura publicou no texto do seu edital. Então, restam muitas dúvidas e coloca aí em xeque, na verdade, se esse modelo de transferência massiva de ativos públicos vultosos do setor público para o poder privado, fica aí muita dúvida se isso de fato vai dar certo, vai gerar benefício para a população, ou se mais para frente a gente vai ver que os mesmos problemas vão permanecer. Vamos continuar acompanhando, monitorando. Américo, muito obrigada pela sua participação. Até semana que vem. Obrigado, até semana que vem. Até mais. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.